E vem conferir a crítica do filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. E em 2008 chegava nos cinemas o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Agora imagina você, alguém que é fã de Indiana Jones e que assistiu Indiana Jones 3, A Última Cruzada, em 1989 nos cinemas, e achou que não teria mais nenhum filme de Indiana Jones na franquia, ou que se tivesse, você sabia que seria de uma forma completamente diferente. Mas não, você tem uma surpresa. Harrison Ford volta pro filme, Steven Spielberg volta para dirigir o longa e que promete ser mais uma continuação. Obviamente o público ficou todo empolgado na época, imaginando, nossa, nós vamos ter um novo filme da franquia, com todo mundo voltando para ele, e já iam confirmando volta de atores de outros filmes que estavam voltando para reprisar seus papéis aqui. Então foi um filme que gerou muita expectativa. E na época de 2008, se você voltar para ver os filmes que estavam sendo lançados na época, era um momento que até hoje em dia se mantém, onde o cinema tenta usar muito mais da nostalgia do que de bons roteiros para vender os seus filmes. Então, você vê que grandes personagens voltam, e eles voltam normalmente ligados com os seus primeiros filmes, como aconteceu, por exemplo, na franquia Halloween, e como acontece em outros filmes até hoje em dia, para brincar com a nostalgia do público. Porque a nostalgia é muito forte. Você tem algo que vem lá do passado, de um momento bom da sua vida, e que os filmes e Hollywood tentam usar isso para poder ganhar o seu público. Eu falei Halloween, mas eu poderia falar vários filmes que brincam com essa ideia de voltar com o início da franquia de filmes antigos para brincar com a nostalgia como um todo. Até em questão de live actions que saem, como por exemplo os live actions da Disney de animação, também essa ideia de brincar com a nostalgia para ganhar o público. E em 2008, Indiana Jones já fez isso com O Reino da Caveira de Cristal, que é o pior filme da franquia Indiana Jones. Ele até te engana nos primeiros 15, 20 minutos, que seria a introdução do filme. Desde a primeira cena até o momento onde tem aquela cidade de teste, onde tem a famosa cena da geladeira, o filme parece que vai ser um filme fantástico. Uma excelente sequência de ação, uma excelente sequência misturando a trilha sonora com a trilha sonora que a gente já conhece, clássica, com um bom Indiana Jones em cena, com Harrison Ford entregando tudo ali. É uma sequência inicial fantástica, briga para ser uma das melhores da franquia, porque realmente é muito boa. Mas do momento onde o Indiana Jones sai daquela geladeira depois daquela explosão pra frente, o filme só vai de ladeira abaixo. Nada mais funciona ali. É o que eu sempre falo. Harrison Ford, ele tava com vontade de fazer filmes, e nesse momento ele entrega um bom Indiana Jones. Em momentos que não tem que usar super CGI, o Steven Spielberg consegue conduzir algumas cenas até que bem, consegue até conduzir algumas cenas de ação quando não tem muito CGI, que funcionam bem, mas de modo geral, nem a direção do Steven Spielberg está funcionando bem aqui, porque ele criou numa zona comum nesse filme de usar completamente CGI no filme. Então, uma das piores cenas que eu já vi da franquia Indiana Jones está nesse filme, algumas delas, mas tem uma sequência em específico onde envolve uma grande perseguição que começa desde um carro, que envolve o cipó e termina caindo numa grande cachoeira, que é terrível. Muito mal feita mesmo. O CGI estraga completamente a cena, o CGI estraga completamente o clima que ela tinha, e ela fica mais gerando uma sensação de estranheza do que aquele clima legal de se ver de Indiana Jones. Não funciona de maneira nenhuma. E tem alguns momentos de direção desse filme, onde você vê que parece que focaram tanto no CGI, que a cena parece que não tem vida, não tem impacto, e isso acaba incomodando muito. Além disso, você ainda tem algumas cenas que eu acho que em questão de direção, criatividade no roteiro, não funcionam bem. Só pra fazer referência, é o que eu falo, esse filme, ele trabalha muito com a nostalgia e com a referência de voltar com velhos personagens, e com isso, pra fazer isso, às vezes eles forçam algumas situações que não funcionam muito bem. Por exemplo, todo mundo sabe que o Indiana Jones tem medo de cobra, então eles tinham que fazer uma cena envolvendo isso, pro público que está voltando pro cinema ver essa cena e lembrar do primeiro filme, do segundo, do terceiro. Mas é como colocam uma cobra na situação desse filme, é uma cena muito mal feita, envolvendo ele caindo numa areia que tá afundando, não gosto também. Então o filme tem uma direção que ela tem em seus momentos, porque o Spielberg ele é muito bom, mas de modo geral, ele entrega um dos piores filmes da sua carreira em questão de direção, em questão de como ele conduziu a cena. Pensei que ele não estava com vontade de estar ali. Você também tem os personagens voltando, que não gosto muito de como ligam eles ao filme. Também não gosto muito dos vilões aqui. Eu acho que misturar os nazistas mais uma vez é muito legal. A Cate Blanchett é uma atriz que eu sou muito fã, e a desculpa para existir o filme também é muito legal. Mas como o filme vai desenvolvendo a Cate Blanchett, faz com que ela seja a pior vilã do
dos 4 filmes. A pior grande ameaça dos 4 filmes, apesar de ela ser uma excelente atriz. E ainda você coloca o Shia LaBeouf no filme. Foi o que eu falei na crítica do terceiro filme, A Última Cruzada. Desde o segundo filme, eles estão tentando colocar personagens ao lado de Indiana para criar uma dupla ali, algo que vai funcionar. No segundo filme foi o Short, no terceiro filme foi o pai do Indiana Jones, e quando você chega aqui no quarto filme, colocam o personagem do Shia LaBeouf, que é terrível. É a ideia do pai e filho que não funciona de maneira nenhuma. Primeiro que é pra ter uma grande virada no filme, que você sabe desde a primeira cena o que ela é, e além disso, a química entre eles não funciona, o diálogo deles não funciona, os diálogos do personagem do Shia LaBeouf são muito ruins, uma atuação bem fraca. Não tem química, não tem envolvimento, e você tinha que ter relação entre eles. Então nem isso funciona no filme. E na parte da relíquia fantástica que o filme tem, que seria a parte dos ETs, né, que virou famoso, também é muito ruim. Muita gente coloca isso como a pior coisa do filme, eu coloco como uma das piores, mas tem tanta coisa ruim nesse filme que fica só como uma das piores coisas, não é a pior. Claro, o filme tem muito filme no mundo que é pior. Esse filme tem um momento ou outro que ele até vai muito bem. Como eu falei, o Harrison Ford, ele tá fantástico no papel. A introdução do filme é fantástica. Tem uma volta ou outra, uma piadinha ou outra que funciona. Mas isso é muito pouco. Uma franquia tão grande como Indiana Jones. A trilha sonora funciona bem, mas não tem como negar que, como um fã da franquia, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei decepcionado. Eu imagino que quem tava esperando tanto tempo deve ter saído revoltado do cinema. Concluindo, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é um filme que não deveria ter existido, mas ele é um bom exemplo e um bom estudo de como não se fazer uma continuação, e ainda mais nessa época que querem fazer continuação focada mais na nostalgia do público do que na qualidade do filme. E Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, eles erram muito em quase tudo que tentam fazer. O roteiro não é tão bom, a direção não é tão boa, o Harrison Ford está bem, mas a história não é bem conduzida e os novos personagens não funcionam, e a participação dos antigos até vai bem, mas poderia ser mais criativa. De modo geral, é um filme que não funciona de maneira nenhuma. E por isso que eu fecho o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.